Connosco temos o Dr. Carlos Martins e também o professor Dr. Osvaldo Ferreira. Muito obrigado a ambos por estarem aqui. Carlos, sai o sol. Nós todos já sabemos que devemos ter cuidados com o sol. Se calhar não temos os cuidados suficientes. É verdade. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom dia aos seus telespectadores. Bom dia também ao Dr. Osvaldo. Realmente nós hoje temos aqui um espaço de saúde muito especial. Nós vamos tentar fazer com que as pessoas lá em casa aprendam a olhar para a sua pele e saibam diferenciar entre aquelas lesões que elas têm na pele, aquelas que realmente devem ser levadas ao médico, porque são lesões sinais, os célebres sinais. Sim. Que as pessoas se preocupam, porque são sinais de risco. E também vamos dar aqui algumas dicas, aqui com os espelhos que temos aqui ao nosso lado, como é que às vezes as pessoas, que às vezes vivem sós em casa, que não têm... Podem fazer um autoexame. Exatamente, não é? Como é que elas podem fazer o autoexame? Vamos começar então. Doutor, também nos pode acompanhar, estas cadeiras vão sair com certeza. Então, doutor Carlos Martins, preparou aqui um trabalhinho. Vamos começar com uma regra simples, a regra ABCD. Sim. A vem de assimetria. Nós temos aqui uma lesão que, se a dividirmos ao meio, ela fica dividida em duas partes iguais. É perfeitamente simétrica. Este tipo de sinal não precisa de ser levado ao médico. E este já é assimétrico. Temos aqui uma lesão que, dividida ao meio, qualquer que seja o plano... irregular. Lá para casa também para perceber. Esta é uma lesão muito provavelmente maligna. Uma lesão, um sinal que a pessoa tenha em casa, que não seja simétrico, a pessoa deve ir ao médico e deve mostrá-lo. É uma espécie de alarme do telemóvel, não é? Exatamente. Boa. Há assimetria, vamos passar ao B. Eu disse que a regra era o ABCD. Pois é. B, bordo. Uma lesão, um sinal com um bordo simples, sim, como este aqui, não tem qualquer problema. Um bordo irregular, um bordo difuso, até às vezes heterogéneo na cor. Vemos que temos uma cor no centro mais escuro e depois começa a estar já aqui um bocadinho de vermelho. Sim. Esta lesão provavelmente é um melanoma maligno e tem que ir ao médico. Exatamente, está bem? A, B, C, a cor precisamente. Os sinais que normalmente têm uma cor homogénea não têm qualquer problema, mas os sinais que tenham heterogeneidade de cor e sobretudo uma zona um bocadinho mais negra, penso que o Dr. Osvaldo está de acordo, mais um pigmentado mais escuro, atenção com essa lesão, a pessoa deve ir ao médico. Está bem? D. D é a última letra, diâmetro. Uma lesão acima de 6 milímetros é melhor mostrá-la ao seu médico. Portanto, ABCD, A de assimetria, B de bordo, C de cor, D de diâmetro, acima de 6 milímetros é melhor a pessoa ir ao médico. Posso dar uma dica, Carlos? Força. Correto, ABCD e o E. Elevação. De evolução ou alteração recente. Isto é extremamente importante. Um sinal que eu tenho que modifica, ou um sinal novo, diferente dos outros, esse pode ser o sinal de alerta, porque, de facto, hoje, como diz ali, hoje é o dia do euromelanoma e os melanomas podem, em 2/3 dos casos, surgir de novo, ou seja, um sinal novo. E tudo que é novo nasce pequenino, claro, com 1 milímetro, com 2 milímetros, mas corre mais do que os outros, cresce mais, modifica, fica mais assimétrico, de bordo irregular, de cor diferente umas das outras, ou muito escuro. Doutor, o que é que está ali a banana? A banana está aqui, que é o símbolo deste ano na Europa do alerta de muitos sinais. Uma banana, quanto mais madura for, quanto mais anos tivermos, vai ter mais pintas. Sim. O que nós queremos é que esteja atento àquela pinta, à pinta diferente das outras, que ficou mais escura, que sobressaiu em relação às outras. E aí foi adotado que este ano era o símbolo da banana, e então, quanto mais anos passam, quanto mais maduros ficamos, provavelmente temos mais sinais, temos que ver aquele que é diferente dos outros, o tal patinho feio, o que é diferente dos outros. E aí do ABCDE, que é extremamente importante, e de facto isto é uma das regras das lesões de cor que nós chamamos névos. Mas há outros sinais, há outros cancros de pele. Este dia do euromelanoma, hoje que ocorre em 30 serviços, nem toda a gente vai conseguir ir lá. Estejam atentos ao site da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, que tem lá os serviços e tem lá dicas. Tem lá dicas, tem lá livros, tem lá folhetos que estão acessíveis para todos. Para os professores, para os educadores e para cada um, para que façam o autoexame. Já vamos ver o que é que preparou. O que sugeria era que agora fizéssemos um autoexame. Exatamente. Já agora, em relação a este aspecto da evolução, a mensagem também passa um bocadinho por aqui. Sobretudo, um sinal novo que apareça
depois dos 30 anos de idade, normalmente têm um risco maior, não é? Mas tem sido cada vez verdade, mais... Mas é verdade, o melanoma, nós falávamos nos 50 e nos 60, mas está a aparecer nos 40, nos 30 e nos 20, é verdade. As pessoas demitem-se porque pensam assim, eu agora já não apanho sol, já não tenho que ter cuidado. Não, a fatura vem 5, 10, 15, 20 anos depois do pecado. Fica escondida, não é? E depois, exatamente, fica escondida, porque há vários fatores que podem concorrer para que ele apareça. Mas, de facto, o autoexame, sobretudo naquelas zonas que nós não nos lembramos, o Carlos vai mostrar como é que pode ser com um bom modelo, aparentemente com pele de risco, nós podemos ver, Porque é uma pele... mas que nem tem muitos sinais. Mas vamos já falar-lhe sobre aqui algumas coisas. Já agora podemos aproveitar. Olá, viva, bom dia. Como se chama? Inês. Inês? Tem cuidado com a pele, Inês. Bem-vinda, Inês, e obrigado pela Mas... colaboração. Podemos falar dos fatores de risco. Se calhar deixávamos já aqui esta mensagem. Grandes mensagens são pele de risco, comportamentos de risco e sinais de risco. A Inês tem uma pele de risco porquê? Porque é uma pele clara, fala-se do olho azul, de cabelo claro. Mas atenção que em Portugal que há muita gente de cabelo escuro, de olho escuro, mas que fica sardenta, fica corada com o sol. Sim. E esse tem tanto risco como aquele que tem o olho azul, em relação à pele ou cabelo claro. Nós vemos no corpo de Inês que aparentemente não tem muitos sinais. Por exemplo, tem aqui um sinal no rosto, mas este sinal é desde miúdo, este sinal não tem risco. Sim. Mas o que ela já nos confessou ali há bocadinho é que em pequenina não apanhou queimaduras, porque provavelmente os pais estavam atrás dela, agora que Na adolescência? lá apanhou uns vermelhões, o que significa que hoje não tens, amanhã podes ter. E onde é que vais ter, sobretudo se não tiveres cuidado? E estas roupas, ainda há bocadinho estávamos a ver, é o decote, os ombros, os braços, entre as omoplatas, queimaduras. Vamos ver imagens de quem esqueceu-se de pôr protetor nas costas e que apanhou um melanoma nas costas. Nas imagens, tu vais agora apresentar... Peço desculpa, este fator é por si só um fator de risco. Uma pessoa que, por exemplo, tenha tido queimaduras solares na infância é um fator de risco. Assim como a história familiar. Alguém que tenha história familiar de melanoma maligno... A probabilidade de vir a tê-lo também é maior. Também é maior. Meus caros, mas depois eu não fico com ar de saúde. Eu ouvi esta expressão aqui numa conversa recente. É verdade. Se eu não fico moreno, não fico com ar de uma pessoa saudável. A arte de saúde é manter aquilo que é jovial ao longo da vida. Então a arte é manter o nosso tom de pele que tínhamos aos 20 e aos 30. Uns têm pele clara, outros têm pele mais morena. E é preciso estar atento a isso. De facto, vou bronzear, dirão o bronzeado todos aqueles que estão forçado, ansiosos pela praia. Amanhã vem, este fim de semana, felizmente, vem bom sol. Estejam atentos aos ultravioleta, não apanhem queimaduras solares. A introdução tem que ser gradual, porque o bronzeado forçado, seja pela queimadura ou pelo solário, envelhece, como a Sónia disse há bocadinho, precocemente a pele. Vem mais rugas, vem mais manchas, não é só o cancro, vem mais rugas, e depois vão tentar disfarçar, fazer tratamentos para isto e para aquilo. Então a prevenção é essa mesma, a introdução gradual para a pele se ir adaptando e acreditando que felizmente somos todos diferentes, nem todos temos que ficar com aquele tão muito bronzeado. Nem são branquelas, adequado. Nem tão branquelas. Além disso, a moda também evolui. Sim. E neste momento o bronzeado já não está na Já moda. passou? Exatamente. Não sei. Como é que nós podemos ver as nossas costas, Dr. Carlos Martins? Ora bom, Perguntar antes aos de mais, nossos como é que a telespectadores. própria pessoa olha para a frente do seu corpo? Não é? É fácil. Ela aqui? vira-se para o espelho, Sim. se fizesse favor. Não é? Realmente precisamos de olhar para o espelho para ver melhor a frente do nosso Comecem por corpo. não ter vergonha de olhar para o vosso corpo. Exatamente. Às vezes, há partes do corpo em que realmente é mais difícil a pessoa conseguir olhar para, por exemplo, para a Ver-se. parte de trás, para a parte das costas. Ela pode virar-se um pouco e tentar ver as costas, exatamente, e aí ainda que uma parte ainda consegue, mas, por exemplo, há outras partes que se lhe será muito útil se ela colocar e segurar pernas. ela própria no espelho, já agora... Tem que ser a própria a fazer, senão não é? depois... Sim. E em que, por exemplo, esta parte aqui do corpo, ela vai acabar por refletir aqui no espelho e ver aqui a parte correspondente. Ou seja, há partes mais difíceis que é muito útil o uso do espelho. Não, este aqui. Há uma coisa que estamos aqui a mostrar, mas que em casa não é assim. Pois não. Tem que estar em tronco nu para ver bem. Quando estás a arranjar o cabelo e queres ver as costas, também consegues ver isto. Exato. E é a melhor maneira de vermos as costas. O que o Jorge estava a falar era de um sinal na parte de trás da perna e é importante, de facto, ver as pernas, ver entre os dedos, ver naquele sítio... Entre os dedos? Entre os dedos mesmo dos pés pode aparecer um sinal. E na o sol, planta? exatamente, na Na planta planta dos dos pés. pés. Portanto, Muitas não vezes as pessoas esquecer esquecem. as várias... E este espelho lá de casa, mesmo da casa de banho, e este espelho que todas as senhoras têm parecido com este, é a ferramenta mais importante para olharmos os cantinhos maiores que a gente possa imaginar. O sol é o principal fator, mas não é o único.
fazer o autoexame e o exame em família é um ato de inteligência e é um ato de aprendizagem que estamos aqui a tentar esclarecer e que depois haverá imagens para todos, é a regra do ABCDE, é aquela ferida que não cicatriza, sobretudo na zona onde eu apanhei mais sol. Por exemplo, na construção civil, os trabalhadores ao ar livre, pescadores, o próprio desportista, exatamente. Aquela casquinha que mostra aqui, por exemplo, esta casquinha que aparece nos calvos. O calvo que é de longa data, não tem cabelo, e que aparece uma casquinha que cai, que volta a aparecer, que engrossa, e que depois ganha uma ferida que não cicatriza, pode ser uma queratose actínica, que é uma lesão precursora, que antecede... Sim, estamos aqui nesta fotografia a ver uma cabeça. Isto é cabeça, vejam aqui o resto do cabelo, isto é o couro cabeludo, e a seguir, por exemplo, o que é que nós vemos? Vamos ver a próxima imagem. A próxima imagem. Vemos, por exemplo, um outro couro cabeludo e que um chapéu tinha resolvido isto tudo. Um chapéu de aba larga é, de facto, o instrumento que deve utilizar o trabalhador ao ar livre, o desportista, o que quer passear, porque, de facto, consegue proteger não só o couro cabeludo, como as orelhas, como o nariz, que são os locais onde nós temos mais cancros de pele. E se eu tiver cabelo, devo preocupar-me em usar chapéu? É a dica mais importante. Há uma moda que é muito importante, que hoje recentemente se vê muito, que é a carecada, que está na moda. Sim, e então, obrigado. uma semana antes, o pecado atual... Para os jogadores de futebol, não é? O pecado atual que está a acontecer e que nós alertamos para aqueles mesmo que têm muito cabelo é rapa o cabelo uma semana antes de férias, o couro cabeludo não está preparado, leva uma queimadura, quem tem cabelo ele vai crescer, aparece-lhe um sinal novo, ele não se apercebe e o melanoma, se for esse, se for no início, tudo bem. Se for numa fase avançada, tudo mal. Então estão a dizer as senhoras, então posso ficar descansada, não sou obrigada a usar chapéu. Se tiver uma boa cabeleira, e aproveitem o cabelo a proteger-lhe as orelhas. Isso é também um ato de proteção. Mesmo assim, se me permite, esta mensagem é importante. Chapéu, roupa, são melhores protetores do que os protetores solares. E já que estamos nesta semana de maio, temos tantos peregrinos na rua, é um dos fatores que também me preocupa. Às vezes passo por eles e vejo-os com as cabeças completamente destapadas ao sol. Usem realmente também chapéu, porque o próprio ir, digamos, caminhar ao sol é realmente um fator de risco, um comportamento de risco. Falamos nisso e é uma mensagem importante. Este é, por exemplo, este mês de maio, como ele diz, é o chapéu da aba larga e vocês certamente que levaram o guarda-chuva. Não tenham vergonha, porque o guarda-chuva dá de guarda-sol. E naquela hora de maior calor, de maior índice do V, não se esqueçam, não é só a temperatura, é o índice do V que o Instituto de Meteorologia dá todos os dias. É a hora em que provavelmente há mais queimadura. Utilizem, de facto, não só a roupa, como também o guarda-chuva ou o guarda-sol. Isto é um carcinoma espinoso solar, é o tal que evolui daquela casquinha que não se tratou. Seguinte, nós vemos a seguir na imagem seguinte, vemos mais lesões, que são feridas que não cicatrizam, por exemplo, num lábio, isto não é um herpes, é uma ferida que não cicatriza há um mês e meio, 2 meses, pode ser um carcinoma, sobretudo do lábio inferior, isto é no início jovem. É pelo sol? Tudo por sol, sobretudo pelo sol, embora existam outros fatores como o tabaco e outros vírus. Mas isto, ou uma ferida que não cicatriza na boca, há mais de 1 mês e meio ou 2 meses, pode ser um carcinoma. Aqueles batons protetores também são... Os batons pode-se utilizar, mas uma ferida que não cicatriza ao fim de 1 mês e meio, 2 meses, é para ir mostrar ao médico. Sim. Seguinte, por favor. Importante. É a ferida que temos... uma ferida, uma lesão, sinal ou não sinal, porque isto já não são sinais, digamos, ditos em linguagem popular. Uma casquinha não é um sinal. Em que normalmente a pessoa tenha, por exemplo, comichão, para usar a linguagem popular. O prurido constante e recorrente também é para mostrar ao médico. Feridas que podem dar ou não comichão, que escamam no nariz, no tronco, que não cicatriza com o creme, não deixem estar. Seguinte, mais do que 1 mês e meio, 2 meses, não pode. Um sinal novo que apareceu, que espalhou o ABCDE, um sinal que eu tinha desde pequenino, mas que modificou e que tem que ser a tempo, porque senão, como por exemplo disto, ele pode aos 70 anos degenerar, ele pode ter desde nascença e morrer por isso, porque não acertou. Seguinte, não esteve atento. Só mais uma fotografia e depois vamos deixar uma mensagem final. Sim, senhora. Quem tem muitos sinais e há um que muda, quem apanhou os caldões das costas, como é que o caso, pode aparecer de facto uma lesão, e uma lesão que pode aparecer de novo. Isso é importante, pensar que tudo nasce pequenino e uma lesão de novo, o tal sinal escuro, novo que apareceu, a ferida que não cicatriza, temos que estar atentos. A mensagem é mensagem de positiva. Eu tenho esta pergunta para fazer, para depois acrescentarmos a mensagem final, também nos pode juntar a nós, para depois deixarmos uma mensagem final. Ora, se aparece um sol, se aparece um sinal, esse sinal é único e exclusivamente de responsabilidade do sol ou podemos nós, interiormente, no nosso corpo, estarmos ali a expor algum problema que tenhamos interiormente? Genética, suscetibilidade familiar. Isso é muito importante. Fator de risco adicional,
tipo de pele, fator de risco adicional, comportamentos de risco, sobretudo em criança, adolescente, profissão ou lazer. E isso são os cofatores, são os vários fatores que podem concorrer para que um dia, até quando a nossa imunidade está mais em baixo, aparecer. Portanto, estejam atentos à novidade e a mensagem positiva é: o sol é amigo, não façam dele inimigo. Claro. Mas podemos ir para a praia mesmo. Este fim de semana, Sim. início de dia, fim de dia, levem, e deixem-me dizer, quando vieres sair de praia, leva uma saída de praia que te cubra os ombros, porque te esqueceste certamente de pôr protetor solar quando estavas depois de tomar banho e até ao carro vais apanhar queimadura solar. Portanto, saídas de praia que cubram os ombros, o decote e o tronco é extremamente importante para as senhoras e fica... Usar um chapéu fica sempre fica tão- bonito. uma mulher fica com o bonito. chapéu de aba larga não fica bonito? É moda. Sim, Carlos. Um encanto. E o protetor solar deve ser colocado em casa. É o ideal. Antes de chegar Meia à hora praia. antes da exposição ao sol. Está Sim, bem? sim, sim. dúvida. Muito obrigado, Obrigado, nós. professor. Mais uma vez. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Cuidado, não é?